Meus caros amigos, sejam bem-vindos a mais um programa Prova Final. Programa esse, fruto de uma parceria da Rede Luiz Flávio Gomes de Ensino com a TV Justiça. Meus amigos, o meu nome é Erivaldo da Silva Oliveira, eu vou ministrar para os senhores a disciplina de Direito Constitucional. Aqui na rede, leciono Direito Constitucional e também Direitos Humanos. Nós vamos tratar hoje de um tema muito importante que é o crime de responsabilidade e o processo de impeachment. O nosso programa, para quem não conhece, é composto de 3 blocos, presta atenção. O primeiro bloco, nós temos o tema do dia, né? Vou explanar durante 20 minutos para os senhores. Depois, nós vamos para um segundo bloco. O segundo bloco, ele trata de pergunte ao professor, né? Perguntas feitas sobre o tema que nós vamos ministrar. E, ao final, nós temos lá o X da questão. Ok? Vamos começar o nosso programa de hoje, um tema muito interessante que é o crime de responsabilidade e o processo de impeachment. Então vem com a gente, vamos começar o nosso programa agora. Meus amigos, vamos então começar o nosso programa com o tema do dia. Vamos lá? Meus caros, o tema que nós escolhemos é um tema muito requisitado em provas da ordem e em concursos públicos. O tema é o crime de responsabilidade e o processo de impeachment, ok? Meus caros, o crime de responsabilidade, o que vem a ser crime de responsabilidade? Anote se você quiser ou apenas preste atenção. Crime de responsabilidade é um ilícito político administrativo. Vou repetir. O crime de responsabilidade é um ilícito político administrativo. Isso quer dizer o seguinte, professor, tem a ver com um tipo penal, alguém ser preso? Não, junto comigo. O crime de responsabilidade, eu olho na legislação, em especial na Constituição, e verifico se o indivíduo cometer uma situação prevista na Constituição, poderá sofrer uma sanção. Sanção essa que não é a prisão, mas a perda do cargo ou até o afastamento, né, dos cargos públicos. Junto comigo. Meus caros, o crime de responsabilidade, esse ilícito político-administrativo, tem origem aonde? Junto comigo. Em um concurso difícil, a origem está no direito inglês, tá? O crime de responsabilidade tem origem inglesa, onde a Câmara dos Comuns poderia punir um ministro do rei. Esse ministro cometeu algo abusivo, abusava das prerrogativas que ele tinha, abusava do orçamento, ele prejudicava o Estado inglês. Por conta disso, a Câmara dos Comuns poderia fazer o quê? Junto comigo. Poderia fazer uma investigação e, ao final, punir esse indivíduo com a perda do cargo. Em poucas palavras, mais uma vez, crime de responsabilidade é um ilícito político-administrativo que tem origem no direito inglês. Lá, junto comigo, a Câmara dos Comuns poderia punir o ministro do rei, retirando o cargo que ele detinha. E vindo para o Brasil, onde que eu encontro o crime de responsabilidade? Presta atenção. Na nossa Constituição Federal, os senhores devem checar, olhar o artigo 85 da Constituição. Então, lá no artigo 85 da Constituição, eu tenho as hipóteses de crime de responsabilidade. Preste atenção, em um concurso são as hipóteses constitucionais sobre o tema crime de responsabilidade. A Constituição diz quais são as situações que, se cometidas por certas pessoas, caracterizam o crime de responsabilidade. Então, a leitura obrigatória é do artigo 85 da Constituição. Eu vou pedir licença a você, vou lendo e vou comentando junto com vocês. Diz lá, no artigo 85, são crimes de responsabilidade os atos do presidente da República que atentem contra a Constituição e especialmente contra. Então, esse é o caput, a parte principal do artigo. São crimes de responsabilidade os atos do presidente que atentem contra a Constituição. Meus amigos, atos do presidente que atentem contra a Constituição, qualquer ato do presidente da República que contrarie a Constituição. Então, se a Constituição diz que deve ser atribuído a certo poder realizar uma situação, e o presidente, através de um ato dele, não, eu vou fazer certa situação no lugar de tal poder, ele está contrariando a Constituição. De modo mais concreto e mais simples.
Meus amigos, a Constituição atribui ao presidente decretar intervenção federal, estado de defesa e estado de sítio. Se o presidente, ao invés de usar um decreto presidencial, ele usa uma medida provisória, ele está contrariando a Constituição. Esse ato poderia dar ensejo, poderia caracterizar o crime de responsabilidade? Genericamente, sim. Eu tenho um ato do presidente que atenta contra o procedimento previsto na Constituição. Agora, prestem atenção em uma questão bem difícil, bem técnica de prova. Meus caros, estou afirmando, não é apenas o presidente da República que comete crime de responsabilidade. A Constituição, em outro artigo e em 2 incisos, estabelece para nós quais são as outras pessoas que podem cometer crime de responsabilidade. Então, presta atenção, vou pedir mais uma vez licença a você e vou ler para vocês. E, por favor, quem entrou na área do direito, vai prestar concurso, prova da ordem, não tenham vergonha de consultar a legislação. A nossa memória pode falhar, a legislação não está escrito, você vai lá ler e interpretar o que está lá. Então, para uma prova da ordem, alguns artigos você tem que ler várias vezes, por quê? Eles pegam o texto do artigo e colocam na sua prova. Então, esse é um exemplo. Artigo 52, o artigo 52, nos incisos 1 e 2. Presta atenção. Lá no artigo 52, nos incisos 1º e 2º, ou 1 e 2, nós temos outras pessoas que podem cometer crime de responsabilidade. Então vejam o tecnicismo, a pegadinha de uma prova de concurso. Ou você que não vai prestar prova em concurso, mas está procurando entender o tema, quais são as outras pessoas que, de acordo com a nossa Constituição, podem cometer o crime de responsabilidade, ok? Porque nós vimos no artigo 85, de acordo com o artigo 85, o presidente da República comete crime de responsabilidade quando ele atenta contra a Constituição, quando ele contraria a Constituição, quando ele comete uma inconstitucionalidade. Contrariar a Constituição, entenda quando ele comete uma inconstitucionalidade. Agora, outras pessoas podem cometer o tal crime de responsabilidade? Podem, quer ver? Artigo 52 diz assim: compete privativamente ao Senado Federal, inciso 1º, processar e julgar o presidente e o vice-presidente da República, junto comigo, nos crimes de responsabilidade, que é o caso, bem como os ministros de Estado e os comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, nos crimes da mesma natureza, conexos, juntos com aqueles, com o presidente e com o vice-presidente. Então, eu já tive uma ampliação. De acordo com o inciso 2º do artigo 52, tanto o presidente quanto o vice-presidente, como os comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, podem cometer crime de responsabilidade. Você percebeu isso? Lendo o artigo 85, eu tinha a falsa ideia de que só o presidente cometia crime de responsabilidade. Olhando o artigo 52, no seu inciso 1º, tanto o presidente quanto o vice-presidente, quanto os comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, em crimes feitos juntos com o presidente e com o vice. Acabou? Não. Vem comigo. Meus caros, o artigo 52, lá no seu inciso 2º, compete privativamente ao Senado processar e julgar os ministros do Supremo Tribunal Federal, os membros dos Conselhos Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público, o Procurador-Geral da República e o Advogado-Geral da União nos crimes de responsabilidade. Meu amigo, você na sua casa percebeu, junto comigo, houve uma ampliação. Outras pessoas, além do presidente e do vice, dos comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, que cometerem crimes junto com o presidente e do vice, eu tenho outras pessoas que também podem cometer crime de responsabilidade. E que aqui vale a pena nós reprisarmos, presta atenção. Ministros do Supremo Tribunal Federal,